Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu queria falar sobre o regresso de pessoas que estão saindo de igrejas evangélicas e indo para o catolicismo, espiritismo. O porquê que tem acontecido isso? Você vai ver pessoas saindo de igrejas ditas evangélicas e voltando a adorar estátuas e voltando a adorar imagens. O porquê que está acontecendo isso? Isso está acontecendo porque essas pessoas não entenderam nada do evangelho. Essas pessoas não entenderam nada do cristianismo. Mas o porquê? Porque geralmente em muitas igrejas evangélicas não se prega o evangelho e também não se prega a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só pode ter edificação na vida das pessoas se ela for pregada de forma inteligível, aonde as pessoas possam entender, compreender, para que elas possam aprender a razão da sua fé. Como o apóstolo Pedro falou, né? Nós devemos estar preparados para responder a razão da nossa fé. E um grande problema hoje das igrejas é que elas não pregam pregações expositivas, pregações sequencial, aonde a pessoa vai aprender, realmente vai aprender os ensinamentos de Jesus, aonde ela realmente vai aprender a palavra de Deus. Então, por a igreja não pregar pregações sequenciais, expositivas, as pessoas não irão aprender a palavra de Deus. E também não vai haver entendimento, não vai haver edificação, porque a palavra não vai passar pelo seu entendimento, pelo seu intelecto. Então as pessoas não adquirirão conhecimento, porque infelizmente diversas igrejas trocou a doutrina, o ensino, a palavra de Deus por emoções, sentimento. Então essas pessoas não vão adquirir conhecimento. E o emocionalismo, o sentimentalismo é coisa momentânea. Para lidar com o mundo lá fora, problema lá fora, você precisa de quê? Conhecimento. Palavra de Deus. Como que você vai agir de acordo à vontade de Deus se você não conhece qual é a vontade de Deus? Se a igreja que você vai não prega a vontade de Deus, não te ensina a ser um imitador de Cristo. Então, esse é o grande motivo que pessoas estão saindo das igrejas evangélicas e retornando para o catolicismo, para o espiritismo. Por quê? Não aprenderam nada dentro das igrejas evangélicas. Não sabem responder a razão da sua fé. É por isso que Paulo fala: eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Quer dizer, a igreja precisa pregar todo o conselho de Deus. Você vai ver Paulo pregando as suas cartas, ele citando a lei, citando Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e citando o Antigo Testamento. Então, por isso que hoje estamos vendo um regresso das pessoas. Por quê? As pessoas passaram 30, 40, 50 anos e não aprenderam nada sobre o cristianismo, sobre as escrituras. Por quê? As pregações não produziram crescimento espiritual, amadurecimento. Em Coríntios 14, Paulo fala para os coríntios: se eu for até vocês falando em língua, qual que é a serventia de eu ir aí? Por quê? Se ele for lá falando em línguas, não vai haver edificação, não vai haver compreensão. Paulo fala: eu tenho que ir até aí, o quê? Falando o quê? Levando o quê? Ensino, doutrina, palavra de Deus, para que eles sejam fortalecidos, para que eles adquiram conhecimento. Mas infelizmente, os falsos mestres, a intenção deles é que o povo permaneça na ignorância, porque o povo permanecendo na ignorância, eles dominarão essas pessoas. Mas, como está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então esse é o motivo que as pessoas estão regressando de igrejas evangélicas e voltando para igrejas católicas romanas e para o espiritismo. Por quê? Passaram um tempo dentro de uma igreja que se diz evangélica e muitas das vezes não foi pregado o evangelho. Essas pessoas nasceu, cresceu e continuam sendo ímpias. Por quê? Não foi exposta as escrituras, não foi aberta as escrituras, não foi pregada a palavra de Deus.
mas pregado palavras adulteradas, diluídas. Homens que pregam coisas da sua própria cabeça, pregam coisas de ser revelada, visões, revelações, profecias, mas que são oposto das Escrituras. E por que muitas igrejas elas não pregam a palavra de Deus sequencialmente, pregações expositivas? Porque muitos textos vão entrar em choque com o que eles ensinam. Então, para evitar esse problema, eles vão pregar somente os textos escolhidos e vão dizer que esses textos são revelados, mas eles vão ficar somente nos mesmos textos. Então as pessoas não vai adquirir conhecimento, as pessoas não vai se desenvolver na fé. Então é onde está tendo esse regresso das igrejas evangélicas, pessoas saindo sem conhecer nada sobre o cristianismo, sobre a história da igreja, sem nunca ter lido a Bíblia uma vez, a Bíblia toda. Por quê? Os falsos mestres, eles desincentivam as pessoas de ler, de buscar conhecimento. Então, como está escrito nas Escrituras, que é nas Escrituras que Deus se revela para nós. Então devemos buscar para adquirir conhecimento e para que não sejamos enganados. Como está escrito em Oséias, né? O povo foi destruído por falta de conhecimento. Que Deus abençoe a todos.